Seja bem-vindo ao consultório da mente. Eu sou Elizabeth Gomes, psicóloga clínica, hipnoterapeuta e psicanalista. E hoje iremos falar aqui do impacto da violência doméstica na vida dos filhos. Mas antes quero agradecer a vocês pelas partilhas que têm feito, pelo like que têm deixado aqui nas nossas páginas e pedir que deixem mais likes, que partilhem mais para mais gente, para que as pessoas possam ter realmente esse nosso conteúdo, porque é realmente muito enriquecedor. Partilhe e siga os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no TikTok e no WhatsApp. Nós temos grupos de autoajuda, então siga-nos. Não perca essa oportunidade de ter uma autoajuda realmente que vale a pena. Então, hoje iremos falar aqui do impacto da violência doméstica, como já havia dito, na vida dos filhos. Mas primeiro dizer que a violência doméstica ela é a ação ou a omissão que cause algum sofrimento. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser psicológico, pode ser patrimonial na vida das pessoas, mas este ato é considerado violência doméstica quando ele é perpetuado dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, onde supostamente deveria ser o lugar de proteção, e é esse mesmo ambiente que gera esse sofrimento nesses indivíduos. Agora, qual seria o impacto da violência doméstica na vida dos filhos? É sabido por todos que o lar ele deve ser o lugar mais seguro de qualquer indivíduo, porque é o primeiro lugar onde o indivíduo ele tem os primeiros contatos com a sociedade. Então, as pessoas do núcleo familiar, que são aquelas pessoas que vivem conosco debaixo do mesmo teto, devem para nós como filhos transmitir uma imagem de segurança, devem transmitir um amor e uma proteção acima de qualquer coisa. Então, quando esse lugar que deveria transmitir essa segurança, deveria transmitir amor, proteção, no lugar disso vai ser um ringue de boxe, vai ser um lugar tóxico onde as crianças vão ouvir insultos, vão ouvir palavrões entre os pais, a troca de agressões de vários tipos. Essas crianças, de certa forma, vão crescer com a mente perturbada. Por quê? Porque elas deveriam estar a ter ali uma proteção, um lugar tranquilo para poderem desenvolver-se da forma mais correta possível. E no lugar disso, elas acabam absorvendo aquele ambiente tóxico familiar. O que será que irá acontecer com essas crianças? As consequências mais comuns geralmente são a normalização da violência por parte dessas crianças. Então, essas crianças vão crescer normalizando certas ações, certas atitudes e vão transportar isso consigo, vão também projetar isso nas pessoas com quem irão se relacionar, porque é o espelho que elas tiveram desde pequenos, é a única referência que eles tiveram dentro de casa. Então acham que a vida é assim, eles crescem achando que aquilo é que é normal. Então são aquelas crianças que depois tornam-se adultas agressoras, que vão perpetuar esses abusos porque normalizam. Então, ao normalizar, esses abusos vão passando de geração em geração, porque eles já estão instalados na vida e na mente dessas crianças. Então, o maior perigo de todos é realmente essa criança tornar-se o espelho daquilo que vivenciou. Mas também acontece, em alguns casos, o oposto. Por quê? Porque o indivíduo, ele quando é exposto a uma situação, ou ele reage positivamente ou ele reage negativamente. Se ele reage positivamente, que é a menor porcentagem de casos gerais, ele vai ser o oposto daquela situação, vai ser aquela pessoa mais atenciosa, aquele indivíduo mais amoroso, que de certa forma não vai querer que os seus filhos passem por aquela situação. Então vai tentar ser um pai mais equilibrado, não permitindo que os seus passem por aquilo que ele passou.
Do contrário, vai ser o que eu já tinha dito aqui, que é o que na verdade acaba acontecendo com a maioria das crianças que vivenciam situações de abusos dentro de casa. Mas também, ainda nessa fase de crescimento, da formação da personalidade, essa criança pode se tornar transgressora da lei. Por quê? Porque ela não tem limites, ela não vê limites, ela não vê onde é que está errado, onde é que está certo, porque não lhe é imposto isso dentro de casa. Não é exemplo isso dentro de casa, então ela espelha-se mais por aquilo que ela vê. Então, de certa forma, vai querer projetar isso em seus ambientes. Então, pode ser uma criança desrespeitosa, uma criança resmungona, uma criança que acaba até adquirindo algum tipo de transtorno de personalidade, principalmente o antissocial. Já falei aqui numa das nossas lives que seria isso, então se não viu, vá procurar ver lá para que possa saber o que é. Então, podemos correr sim um risco de ter vários transtornos de personalidades formados através dessa vivência que essa criança vai tendo durante a sua infância. Então, são vários os fatores de risco que nós vamos transmitindo para a nossa criança ao deixar ela vivenciar um ambiente de violência doméstica. Também pode ser uma criança com baixo aproveitamento escolar, porque ela vai retrair-se, vai fechar-se no mundo só dela. Pode também apresentar um quadro depressivo, ansioso, decorrente dessa situação, porque as crianças, têm um efeito esponja, elas absorvem muito dos ambientes onde elas estão inseridas. Então, ao absorver aquilo, vai afetar a elas, vai afetar o crescimento delas, vai afetar a maneira como elas veem a vida, a maneira como elas veem as coisas e encaram os desafios que elas têm. Então, isto vai criar na criança uma mentalidade distorcida, uma realidade distorcida daquilo que são os fatos reais. Então, de certa forma, como pais violentos dentro de casa, vamos estar aqui a contribuir significativamente para uma criança totalmente distorcida em termos daquilo que são os valores sociais para ela mesma. Então, é importante que a gente possa saber lidar com o nosso cônjuge de modo a não proporcionar aos nossos filhos um ambiente tóxico, um ambiente doentio, porque as crianças realmente absorvem. Também tem casos de crianças que acabam, de certa forma, carregando situações verbais e espalhando por onde elas andam. Há crianças que vão insultando outras crianças, insulta a professora, insulta os colegas, insulta os vizinhos, porque ela ouve dentro de casa, ela carrega isso dentro de casa. Nós depois nos perguntamos, onde é que essa criança aprendeu? Foi dentro de casa, ouviu o pai a chamar por nomes pejorativos a mãe, ouviu a mãe a chamar o pai com nomes pejorativos e ela achou que aquilo fosse normal, que fosse algo bonito e ela carregou isso, está projetado. Vai perpetuando, vai passando isso para outras crianças porque ela acha que aquilo é normal. Ela não vê maldade nenhuma porque espelha-se naquilo que ela vai vivendo no seu dia a dia, então vai espalhando isso por onde ela andar. Então é importante que como pai a gente realmente tenha atenção a tudo que a gente faz dentro de casa e principalmente na vista dos nossos filhos, porque as pessoas podem sim ter desentendimentos, os casais podem ter desentendimentos, mas é importante saber como resolver, saber em que momento resolver, de modo a não fazer com que as crianças sejam, de certa forma, testemunhas desses episódios. Então é importante saberem onde e como resolver os seus conflitos sem deixar transparecer para os filhos que são os elos mais fracos que há conflitos dentro de casa. Então é possível sim evitar essas situações, é possível ter uma relação saudável, é possível aprenderem como casal a estabelecer limites, a estabelecerem
formas saudáveis de como tratar dos dilemas que vão tendo como cônjuge, de forma a não afetar a vida dos vossos filhos. Então, terminamos por aqui hoje. Deixe o seu like, não esqueça de partilhar a nossa live, siga as nossas páginas e faça a sua inscrição no nosso grupo do WhatsApp, que poderá ter mais acesso a muita informação por lá. Até já!